Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 8 de abril. Veja agora os destaques de hoje. Colegas fazem homenagem à enfermeira vítima de coronavírus em Porto Alegre. É o primeiro caso com uma profissional da saúde no estado. Começa amanhã saque do auxílio emergencial de R$ 600. Saiba como e quem pode retirar o dinheiro. Transportes por aplicativo ajudam os profissionais da saúde. Veja o que os motoristas estão fazendo para auxiliar no combate à pandemia. E o golaço da solidariedade. Ídolos da dupla Grenal se juntam para distribuir alimentos para quem precisa. A gente mostra esse exemplo daqui a pouco. E o SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, que vai até 1h da tarde, já está no ar, como todos sabem. Olha, pessoal, a gente tenta, desde o início dessa pandemia toda, buscamos iniciar o programa com notícias positivas, com exemplos positivos, né? Seja de solidariedade, de voluntariado, da pesquisa, do trabalho dos profissionais da saúde, mas hoje, infelizmente, a realidade é outra. Nós começamos com uma notícia triste. A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul confirmou a primeira morte de uma profissional da saúde pelo coronavírus. É uma técnica de enfermagem do Grupo Hospitalar Conceição. Ela tinha 44 anos, tinha histórico de doença respiratória e morava na cidade de Alvorada, ali na região metropolitana. O colega Lucas Abate vai conversar ao vivo agora com a gente. Tem mais informações, está no centro de Porto Alegre. Lucas, bom dia. De que maneira os colegas reagiram? Qual o impacto dessa morte, a 9ª morte no nosso estado e agora de uma profissional da saúde, quem estava na linha de frente? Bom dia. Bom dia, Chamali. Bom dia a todos. Uma informação muito triste nessa técnica de enfermagem, a Maria Rúbia Cáceres, de 44 anos, que foi a primeira profissional de saúde, essa profissional da linha de frente, que acabou falecendo por causa do coronavírus. Uma pessoa com histórico até mesmo de doenças respiratórias e que não resistiu e foi a 9ª morte confirmada no Rio Grande do Sul. A gente tem as imagens na tela aí mostrando, Chamali, a homenagem dos colegas que fizeram bateram palmas para a Maria Rúbia, que estava, mesmo com seu histórico, mesmo sabendo das dificuldades, do perigo da doença, estava lá todo dia na linha de frente, mais de 11 anos trabalhando no Grupo Hospitalar Conceição, mais de 20 anos de profissão, e estava lá, Chamali, como disse o próprio marido dela, porque amava o que fazia, amava a profissão. Sim. Então estava lá arriscando a própria saúde para ajudar as pessoas. Então ela recebeu essa justa homenagem que a gente vê na tela dos colegas do Grupo Hospitalar Conceição. É realmente emocionante, simbólico essas palmas, né, Lucas? É um momento de tristeza, mas também de reforçar o compromisso desses profissionais, né? De quem ama a profissão como a Maria Rúbia, né? O esposo destacou isso, essa relação com a salvar vidas, ajudar as pessoas, ver as pessoas curadas. Já passamos aí dos 70 casos, né, de pessoas que venceram o coronavírus só em Porto Alegre. E é bastante importante esse reconhecimento dos colegas. Eu sei que passa muita coisa pela cabeça de quem está no hospital, está na linha de frente. Agora teve a portaria aí dos profissionais de várias áreas da saúde para fazer a capacitação, o curso, né, justamente no momento mais à frente, se for necessário a convocação desses profissionais para trabalhar no enfrentamento a essa pandemia. Realmente emocionante. É algo que toca a todos, né? E a nossa solidariedade, a família, né, da Maria Rúbia, né, Lucas? Isso, a gente já mostrou tantas vezes, Chamali, aqui mesmo no programa, as palmas para os pacientes que se recuperavam. Teve aquele caso de Passo Fundo, do pai e do filho, de 80, 60 anos, que saíam desse corredor recebendo as palmas. E dessa vez, infelizmente, foi uma homenagem póstuma a uma profissional aí que não resistiu. Foi o primeiro caso de profissional da área de saúde que acabou falecendo da Covid-19. Uma pessoa abnegada, né, que dedicou, deu a própria vida pela profissão, justamente com essa intenção aí de salvar as vidas. Mais de 20 anos de atividade lá no Grupo Hospitalar Conceição. Tivemos ontem também, né, Lucas, o caso lá de Lajeado, que emocionou bastante, especialmente a nossa redação aqui, os colegas, o pessoal de casa, né, os exemplos positivos diante, né, do enfrentamento desse inimigo invisível, como a gente vem chamando.
Lucas, daqui a pouco a gente volta a conversar contigo, com a tua equipe que está no centro de Porto Alegre, aí fazendo o levantamento, né, das informações dessa pandemia. Obrigado. Até o momento, Lucas Abate, direto do centro de Porto Alegre. Vamos verificar no site da Secretaria de Saúde os números do coronavírus no Rio Grande do Sul. Temos aí 555 casos confirmados, 9 mortes, né? Tivemos aí a 9ª morte da profissional de saúde e também 71 municípios do nosso estado já registraram a doença, né? Pelo menos um caso da doença no Rio Grande do Sul. Porto Alegre permanece aqui à frente, né, dos casos, 272 confirmados. Logo em seguida vem Caxias do Sul, a principal cidade da Serra Gaúcha, ultrapassou Bagé na região da Campanha na questão do número de casos, 31 casos confirmados em Caxias do Sul. Logo em seguida vem Bagé, Bagé que o prefeito declarou aí que ainda espera novos recursos do governo, enfim, a questão dos EPIs, há uma situação bastante delicada em Bagé, a gente vai buscar aí alinhar essas questões com a Prefeitura de Bagé, com a Secretaria de Saúde do Estado, enfim, o governo, para saber exatamente o que está acontecendo, qual é a dificuldade que esse principal município da região da Campanha está enfrentando, 27 casos. Logo em seguida, viemos aqui para a região metropolitana, Vale dos Sinos, né? Novo Hamburgo ali com 23. Depois a região noroeste, Passo Fundo, né? Com 14 casos. Novamente a região metropolitana e sim, os municípios importantes, né? Os municípios mais populosos vão se alternando aqui na questão do número de casos. E aqui a distribuição, né? No mapa da pandemia do nosso estado, a região metropolitana com mais de 360 casos, região da Serra também, importante registro. Seguidinho a gente vai ter uma reportagem, né, sobre o comércio da Serra, o que vai abrir nessa questão da Páscoa. Vamos conversar com o Guilherme Fadanelli lá da Serra Gaúcha. Mas aqui embaixo a região da Campanha, Bagé com 27 casos e permanecendo, felizmente permanecendo a região noroeste, toda essa faixa noroeste com pouquíssimos casos registrados até agora da pandemia do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Site da Secretaria da Saúde, site oficial que é atualizado, gente, a cada 5 minutos. Há todo um engajamento dos profissionais da Secretaria, dos técnicos, enfim, pessoal de suporte que vai atualizando esses dados para que a gente deixe você informado de casa, você que acompanha o SBT Rio Grande aqui em primeira mão. O coronavírus. Mais uma vez o coronavírus atingiu em cheio, acabei de falar da Serra, né? E quando a gente fala no impacto da pandemia, o impacto econômico, a gente lembra do setor de turismo. Falando no turismo, na Serra, toda a programação prevista para essa Páscoa, que é no próximo domingo, dia 12, toda essa programação foi cancelada. E a cidade de Gramado, que é o segundo destino turístico mais visitado no nosso país, permitiu a abertura das lojas de chocolate nesta semana. Para quê? Para atrair os clientes, mesmo que em pouco número, pouca gente circulando. Só que o empresariado, para atrair mais gente, está dando até 50% de desconto para ver se consegue desafogar o estoque, todo o planejamento de um ano inteiro. A reportagem você confere agora, saber o que o pessoal está fazendo em Gramado, que é o principal destino turístico da Serra Gaúcha. O coelhinho da Páscoa passou por aqui para evitar aglomerações. Só entram na loja 4 clientes por vez. É um alívio em função da gente poder entregar para o cliente, né? E também a oportunidade de ele estar vindo até a loja e ver o produto, né? Porque comprar no catálogo ou, né, nas redes sociais acaba limitando, né? Às vésperas da Páscoa, a Prefeitura de Gramado autorizou a abertura das lojas de chocolates. Não se trata de um serviço essencial, se trata de um produto essencial. Afinal, Gramado é a capital brasileira do chocolate artesanal. E nós sabemos que os chocolateiros concentram exatamente na Páscoa a grande maioria dos seus investimentos. A cidade, destino de milhares de turistas, ficou assim, vazia. Primeira vez assim que acontece em toda a minha vida. A Associação das Indústrias do setor acredita que a metade da produção não seja comercializada. Para liquidar os estoques, os descontos chegam a 50%.
Porto Alegre também alterou o decreto de calamidade pública para permitir a abertura temporária das lojas de chocolates. A autorização vale apenas para o comércio de rua. Apesar de que essa semana as lojas estão abertas e os supermercados vendendo chocolates, nós teremos lamentavelmente uma queda acentuadíssima de venda de 50% a menos que o ano passado, o que faz e vai incentivar mais uma crise que se avizinha aí pela frente. As prateleiras ainda estão lotadas de presentes, mas com menos gente na rua, o movimento é baixo. Eu acredito que ameniza sim, porque o faturamento entrando, mesmo que seja pequeno, ele ajuda o empresário a pagar as contas, né? Mas 70% da venda de chocolate anual ele acontece na Páscoa. E esse ano realmente ele não vai atingir 20% da expectativa que a gente tinha. É uma realidade, né? Muitas pessoas estão aí cumprindo a determinação do isolamento social e quando a gente fala em destino turístico, né, Gramado desponta realmente nessa questão. Eu sei que é uma preocupação do setor, muitos empresários, é um setor que emprega muita gente que mora na Serra, né? É a preocupação deles para que tentem desafogar os estoques. Eu vi uma pesquisa da Associação Comercial lá de Gramado que pelo menos metade desse estoque não deve ser vendido em função de toda essa pandemia do coronavírus. Isso deve afetar o planejamento para os próximos meses e quem sabe até o ano que vem. 15 minutos para o meio-dia, você que está chegando agora no SBT Rio Grande, vamos até a 1h da tarde, obrigado pela sua companhia. Nos dê aí esse prestígio todo de levar a informação positiva, a informação correta, a informação oficial. Tivemos aqui algumas alterações por conta disso, recomendações. Muitos colegas em home office, é o caso do André Har, que já a gente vai conversar com ele. Mas fique conosco, temos muitas reportagens sobre pesquisa, o avanço das pesquisas, a questão dos pacientes curados aqui no Rio Grande do Sul. Já o Lucas Abate também ao vivo vai falar sobre a movimentação no mercado público, o coração da nossa capital vai estar aberto, esperando aí os clientes para a questão da Semana Santa, da sexta-feira. Não há a questão da feira do peixe essa semana por, evidentemente, todas as recomendações de evitar as aglomerações. Enfim, o SBT Rio Grande está recém começando, a gente vai até 1h da tarde. Pedimos todo o seu carinho, a sua atenção, para que a gente possa conscientizar a população e passar as informações mais corretas aqui sobre todo esse enfrentamento, essa verdadeira batalha, essa guerra contra esse inimigo invisível que é o coronavírus. Ainda sobre a Páscoa, essa movimentação toda do comércio nesses dias, especialmente nos supermercados, o isolamento social nesse feriado diferente. Por isso eu quero conversar agora com o André Har, que está em casa, está em home office, André? Trabalhando, apurando todas as informações. O que você tem a nos dizer sobre isso, André? Esse é um feriado realmente, uma Páscoa diferente, mas precisamos manter as recomendações dos médicos, da Organização Mundial da Saúde. Quem sabe aí levar um pouco de doçura, de Páscoa, mantendo toda a simbologia da Páscoa, mas com muito cuidado para quem for às compras, André? Bom dia. Oi, Marcelo Chimari. Bom dia, muito bom dia a todos. Que bom conversar com vocês em home office, essa semana trabalhando aqui de casa. Marcelo, estava acompanhando aí, ouvindo a movimentação de Gramado, com a questão das vendas, a preocupação do presidente do Sind Lojas. E, de fato, não só a prudência, a ciência manda que a gente, nesse momento, fique recolhido. É um perigo essa coisa de saidinha, por mais difícil que seja, qualquer saidinha rápida ali na esquina, no mercado, uma caminhadinha, é um risco muito grande. Bom, saia se de fato tem a necessidade. Eu estava acompanhando aí, Marcelo, e eu acho que chegou um momento agora das próprias lojas, o comércio, junto com o governo do estado, com prefeituras, entrarem no acordo. Por que eu falo isso, Marcelo? Porque a gente acompanha, a gente vê aí nas redes sociais, a gente recebe de amigos. Sim. Hoje, os grandes supermercados, e que a gente tem um respeito muito grande por eles, mas eles estão abertos para venda de comida, pelo que eu entendi. E, na verdade, tem muitos mercados, principalmente no interior, que vendem de tudo. É pneu, é roupa, é eletrodoméstico. Eles estão se transformando nos shoppings. Exatamente. Então, eu fico pensando assim, será que não é o momento? A gente passa, eu não falo nem de Porto Alegre, mas aqui para o interior, nas estradas,
todos esses grandes mercados, estacionamento lotado em qualquer horário. Será que não chegou o momento, daqui a pouco, para distribuir essas pessoas, né, de lojas, de instituições, representantes de lojistas, discutirem isso com as autoridades, né, do mercado vender só alimentação e, quem sabe, aí se criar uma sequência de dias da semana para o comércio abrir? Não sei, estou aqui pensando numa alternativa para distribuir, porque as famílias estão usando os mercados como shoppings. A mesma coisa Gramado. A gente vê aí o pessoal de Gramado querendo vender chocolate. Será que não era o momento deles fazerem parcerias com grandes mercados de Porto Alegre, a céu aberto, no estacionamento, vender essa mercadoria que pode ficar estocada? Não sei, eu acho que são alternativas que precisam imediatamente serem conversadas e serem tratadas, olhando para o lado da saúde e olhando também pela questão comercial. Infelizmente, não dá para a gente fazer isolamento, né, vertical, todo mundo em casa, isso não é possível. Então, vamos tentar ajustar para que se consiga atender comércio, os mercados e as pessoas que precisam fazer as suas compras, Marcelo. Especialmente, né, André, tentar ir junto 11 horas e 50 minutos agora, a gente conversa com o André Har, quem está chegando agora no SBT Rio Grande. André, também junto a essas instituições, de lojas, enfim, associações comerciais, tentar privilegiar um pouco mais os mercados de bairro, os mercados menores, né, André? Tentar buscar essa conscientização para evitar a aglomeração nos grandes mercados, que viraram, sim, como você disse, shopping centers, né, André? O mercado isolar a parte de vestuário, automóveis, vender unicamente alimentos. E deixar para que... por exemplo, eu estou aqui pensando numa alternativa, tipo nas segundas-feiras as lojas de roupas abrem, elas são espalhadas, Marcelo. Né? Daqui a pouco, a minha ideia pode ser que não seja muito boa. Aliás, não é uma ideia minha, são coisas que a gente vai ouvindo, vai observando e vai olhando, porque dentro, como eu disse, dentro dos mercados, eles viraram shopping, pessoal passeando, e no interior não se tem o controle que se tem aqui em Porto Alegre. Né? Então, no interior é mais difícil de tu controlar aquela quantidade de pessoas. E as lojas que puderem abrir durante a semana, que são várias, tipo vestuário, são várias lojas, vão deixar separar, elas vão ter que cumprir também o número de 50% de pessoas, né, toda a higienização, né, para que se consiga também atender esse público que a gente entende, o pessoal precisa continuar trabalhando em meio a toda essa crise que a gente vive. Então, assim, eu acho que é o momento agora, principalmente que a gente começa a aguardar o que o governo vai determinar, né, Marcelo? Se a gente vai seguir por quantos mais dias nesse isolamento social. Então, acho que chegou o momento de se olhar o que não deu certo até agora, o que não está legal. O movimento dentro de mercado é uma coisa absurda, Então, algo precisa ser feito. Pelo menos essa é a minha opinião. E, André, os ensinamentos que vêm de outros países, né? O Wuhan, onde foi o epicentro inicial de toda essa pandemia, terminou o isolamento hoje. Depois de 76 dias de isolamento, né, já fizeram uma avaliação de que, aos poucos, gradualmente, o comércio, enfim, as indústrias vão voltar a ter a sua atividade, entre aspas, normalizada, né, André? A gente até teve, Marcelo, assim, nós nos adiantamos em muitas coisas, né? Como mesmo disse o próprio ministro Mandetta e o prefeito, o governador, nós não estamos naquele isolamento que é proibido sair na rua como está na Itália nesse momento. Claro. Mesmo nos Estados Unidos, as pessoas não podem sair de casa, se for sair tem que justificar. Por quê? Porque nós estamos nos adiantando. Mas só que é o seguinte, Marcelo, não dá para a gente abusar, até porque é risco de saúde. Vou ali na esquina sozinho, rapidinho, porque eu tenho que ir no mercado. É um risco, sim. Tu pode encostar em um objeto, tu pode trazer no teu sapato. É um inimigo invisível que nós temos, Marcelo. A gente tem que se dar conta disso. Eu vou estar sozinho, não vou encontrar ninguém. Mas tu está encontrando ele na rua. Eu sempre digo, tu falaste ontem, o vírus não tem asa nem perna, mas ele é conduzido por nós. E é esse o perigo. A gente sai e a gente traz ele com a gente, na roupa. Olha, cada saída, né, e volta para casa, é tirar sapato na rua, é esterilizar, é tirar roupa, botar para lavar, é tomar banho. Essa é a rotina mínima que deve ser feita por cada um que sai e volta para casa. Tá certo, André Har. Daqui a pouquinho, André, a gente vai mostrar uma reportagem sobre uma pesquisa, justamente aqui da URGS, que fala dos resultados desse isolamento. O quanto isso tem sido importante nesse momento, justamente para forçar essa curva em declínio
do coronavírus. Meu amigo, obrigado, um bom trabalho para ti. Amanhã a gente volta a se falar aqui no SBT Rio Grande. Tá aí o André Har, direto de casa, né? Falando sobre a questão do isolamento, a questão do comércio. Falando nisso, usando esse gancho sobre esse movimento todo das compras na Semana Santa, uma semana importante, né? Uma semana bastante simbólica aqui no nosso estado. A gente volta a falar agora com o Lucas Abate, que está em frente ao mercado público. Eu costumo dizer, Lucas, que o mercado público é o coração da nossa cidade. Eu tenho um carinho gigantesco pelo mercado público, conheço muitos permissionários, muitos lojistas aí, sou frequentador, cliente daí. Qual é a situação? A gente está vendo atrás ali que há fiscais da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, enfim, a porta, o portão entreaberto. Qual é a realidade de agora, Lucas? Pois é, Chamalha, é um local que atrai muita gente, principalmente na Semana Santa, por causa das peixarias. Então, muita gente vem para cá. E a Prefeitura até autorizou uma abertura restrita do mercado público e tem esses efeitos por aqui. Essa porta entreaberta, Chamalha, é porque está tendo uma restrição na entrada. Só pode entrar um número X de pessoas por vez. Sim. Então, a porta é aberta, entra um grupo de pessoas e só quando esse grupo inteiro sai, novamente ela é aberta para mais pessoas entrarem. E o efeito disso, Chamar, a gente vai ver uma fila que se forma pelo lado de fora. Vou pedir para o Dudu, vai mostrar aqui para a gente. A fila se estende ali por trás daquele caminhão da Brigada Militar e vai se espalhando por todo o Largo Glênio Pérez. Uma fila que até agora diminuiu um pouco mais cedo quando a gente chegou por aqui. Estava maior, chegava até mesmo o outro lado do largo e essa é apenas uma das filas de entrada, Chamali. Do outro lado, pela Júlio de Castilhos, também tem um outro ponto de acesso, está tendo acesso por lá e também uma fila um pouco mais longa daquele lado de lá. Bom, isso está acontecendo porque é Semana Santa, a Prefeitura liberou essa abertura de maneira restrita e inclusive ampliou o horário de atendimento no mercado público até para possibilitar que as pessoas tenham mais tempo de vir e não faça essa aglomeração. Só que a gente consegue ver, Chamali, olha só, as pessoas não estão respeitando aí o distanciamento de 2 metros, que é o recomendado. Isso é que chama atenção, pessoas, né, com Lucas? máscara também é bastante raro. Isso chama atenção. Poucas pessoas, inclusive, usando máscaras. A gente vê assim, ó, até olhando na fila dá para contar por cima, mas é 1 a cada 20 que está usando máscara, proteção. A gente vê algumas pessoas de luva também, mas chama bastante atenção isso. As pessoas não respeitam esse distanciamento. Tem os fiscais da Prefeitura de Porto Alegre, tem segurança privado do mercado público aqui, tentando orientar a fila, só que é tanta gente. O grupo vai entrando atrás de ti, em torno de 10 a 15 pessoas, né? Atrás agora os fiscais vão liberando, tá aí a imagem ao vivo, aqui no SBT Rio Grande. Em torno disso, né, Lucas? De 15 a 20 pessoas, né? Entra por vez, né? Eles vão liberando, na verdade, conforme o número de pessoas que saem. Então, entrou um grupo há cerca de 10 minutos por aqui, eles vão controlando a saída e se saírem 30 pessoas nesse prazo, eles abrem para mais 30 pessoas. A gente viu até um pouco mais cedo, entrou um grupo bem grande por aqui, agora também está entrando. Então, apesar de ter essa formação de fila grande aqui do lado de fora, não está demorando muito. Algumas pessoas me relataram que ficaram 10, 15 minutos esperando, mas é uma fila longa que chama bastante atenção. A gente viu algumas pessoas chegaram por aqui, disseram que a fila estava muito longa, iam acabar desistindo, mas apesar desse tamanho, é de 10 a 15 minutos o tempo de espera. E vale a gente ressaltar que além dessa entrada pelo Largo Glênio Pérez, a entrada da Júlio de Castilhos também está aberta, mas da mesma forma registra a fila. Olha só, Chamali, como para agilizar esse atendimento, né, e possibilitar que as pessoas entrem rapidamente no mercado público, diminuir essa fila, a Prefeitura também padronizou o preço dos peixes. Então é o preço único de R$ 24,90 por quilo de algumas variedades, como pescada, merluza, tainha, traíra, pescadinha e também o camarão com casca. A gente sabe muita gente atraída para o mercado público, para as peixarias na Semana Santa. Então foi feito esse trabalho com as peixarias para agilizar o atendimento, fazer um preço fixo aí de R$ 24,90. Lucas, tu citasse aí que são 2 entradas, então, que estão recebendo esse público, os clientes. As entradas laterais, aquela do Paço Municipal e da Praça Rui Barbosa, estão fechadas, Lucas.
essas duas entradas estão fechadas. Foram abertas as duas, a do Largo Glênio Pérez e a da Júlio de Castilhos. Sim. Isso para possibilitar um maior controle de entrada e saída. Então, esses fiscais que estão aqui do lado de fora, eles conseguem controlar exatamente quantas pessoas estão saindo e se conseguem, por exemplo, se 30 pessoas saem, uma nova leva de 30 pessoas acaba entrando aqui no mercado público. Eu queria mostrar para vocês também, Chamalho, para toda a nossa audiência, que tem uma lotérica aqui no mercado público, onde a gente mostrou a procura nas lotéricas, na Caixa Econômica Federal. E da mesma forma também, ó, tem uma segunda fila um pouco mais ao lado e essa é uma fila de entrada para a lotérica. E ali também, da mesma forma, as pessoas não estão respeitando muito esse distanciamento. Tá certo. E daqui a pouco, Lucas, novas informações, mais informações sobre o pagamento desse auxílio emergencial de R$ 600. A gente colocou as informações, os links na página do SBT no Facebook. Em seguida, Lucas Abate vai reforçar esses dados, enfim, a reportagem completa também. Eu vou fazer um novo pedido para o Lucas, respeitando sempre a questão do distanciamento. Faz uma pesquisa aí, Lucas. O que o pessoal que está na fila vai buscar no mercado público? É peixe, são especiarias para a Semana Santa, são compras de frutas e verduras. Faz uma pesquisa. Num próximo momento, na sequência do SBT Rio Grande, a gente volta a falar contigo para saber o que o pessoal está buscando, o que a gauchada, o porto-alegrense, está indo até o mercado público fazer suas compras nesse dia, né, no dia 8 de abril, quarta-feira, 8 de abril. Link ao vivo, né? Imagens ao vivo do mercado público, o coração da nossa cidade. Ainda hoje, a gente vai para a Serra falar com o Guilherme Fadanelli sobre o frio. Tá aí imagens ao vivo, meio-dia em ponto agora. Você que está acompanhando, imagens de hoje pela manhã, 18 graus aqui na capital dos gaúchos, meio-dia em ponto. E essas são imagens de hoje pela manhã na Serra. Teve temperaturas próximas aí dos 0 graus, gente. 0 grau. 0,2 graus em Vacaria, lá nos campos de cima da Serra, um pouquinho mais acima de onde é a base do Guilherme Fadanelli, que fica lá em Caxias do Sul. 1,1 grau em Bom Jesus, também ali do ladinho de Vacaria. Seguidinho, a gente vai conversar com o Guilherme Fadanelli para saber como os gaúchos já estão reagindo a esses primeiros sinais do inverno. Estamos no outono ainda, mas o inverno já começa a dar as caras. Né? Olha só aí, o pessoal já encasacado, né? Imagens da Serra. Já a gente vai falar com o Guilherme Fadanelli para saber sobre o frio na Serra Gaúcha. Meio-dia em ponto, 18 graus aqui na capital dos gaúchos. Olha só, gente, uma parceria entre a prefeitura aqui da capital e a Pop 99, uma empresa de corridas por aplicativo, oferece corridas gratuitas para os profissionais de saúde. Para quê? O objetivo é facilitar a vacinação da gripe com o deslocamento desses agentes de saúde até a casa dos idosos e também com pessoas com dificuldade de locomoção. E todo mundo se unindo para tentar proteger o pessoal que está em casa. Reportagem na tela. Poderia ser apenas mais uma corrida comum utilizando um motorista por aplicativo. Mas não é só isso. Se chama a Corrida da Solidariedade. É que as corridas foram doadas por uma empresa de aplicativos à prefeitura. Dentro do veículo estão profissionais da saúde de Porto Alegre que vão até a casa de idosos para aplicarem a vacina contra a gripe e, assim, evitar que eles saiam para a rua. Primeiro, as pessoas, algumas têm dificuldade de locomoção e outras têm a recomendação de ficar em casa, né? Então, isso aqui facilita, estimula, passa uma mensagem para essas pessoas que realmente está preocupado que elas fiquem em casa. Ao todo, foram distribuídos 20 mil vouchers, com valores entre R$8 e R$15, que devem ser usados nos trajetos. Essa parceria é para todas as unidades, todas as gerências distritais, né, as 8 regiões da cidade estão recebendo esses códigos e cada equipe de cada unidade de saúde sabe quais são, né, os seus idosos mais vulneráveis e vão direcionar a utilização desse recurso para aqueles que realmente não têm condições de vir ou precisam mesmo ficar em casa. A capital gaúcha foi a primeira cidade da região sul a ser contemplada pela ação da empresa. A parceria com Porto Alegre faz parte de uma iniciativa nacional para ajudar nos órgãos públicos no combate do coronavírus. Todos devemos estar unidos em prol de uma causa maior. Eu achei muito bacana mesmo, a fim de conter esse avanço do vírus. Estamos em total apoio. Fique em casa e tudo vai passar. É isso, gente. Fique em casa, isso vai passar. Pode demorar mais um pouquinho, mas vai passar. Olha, eu estava com saudade
de ouvir a voz da Gabriela Lerina, nossa querida colega que ficou alguns dias afastada por precaução, teve contato aí com fontes que foram infectadas pelo coronavírus e por precaução a Gabriela ficou afastada das atividades e começou hoje a sua função em home office. Seguidinha vai estar na tela de novo, na reportagem, enfim, levando as informações. Um abraço, um beijo carinhoso para ti, Gabriela Lerina, que está em casa nos acompanhando. Vamos falar agora com Jeremias Werneck, que está na redação, está ao vivo, né, Jeremias? Bom dia. Bom dia, Chemali. Bom dia para todo mundo que está em casa com a gente. Olha só, meu amigo, Porto Alegre, aqui em Porto Alegre, foi retomada hoje a vacinação, né, dentro do carro, os drive-thrus. Explica pra gente como é que isso está acontecendo, Jeremias. Vamos nessa, Chemali. São 7 pontos que aplicam as doses nesse formato do drive-thru, né? Que as pessoas não precisam descer do carro para serem vacinadas. Esses pontos de vacina ficam nos bairros Belém Velho, São Sebastião, Belém Novo, Tristeza, Lomba do Pinheiro, Bom Jesus e Santa Cecília. O Ministério da Saúde enviou novas remessas da vacina contra a gripe aqui para o estado, Chemali. Importante lembrar, viu, que essa é uma vacina que previne contra a gripe e não contra o novo coronavírus. Também há doses disponíveis para os idosos nas farmácias conveniadas com a prefeitura, ou seja, se os idosos não tiverem como ir de carro aos drive-thrus, eles podem ir até essas farmácias conveniadas com a prefeitura para receber a dose da vacina contra a gripe, Chemali. É a influenza, né? A gripe, né, Jeremias? Isso. Agora, impressionante, eu fiquei de forma positiva impressionado com a adesão, né? Passamos aí de 90%. Né, do volume de pessoas com idade acima dos 60 anos que buscaram justamente essa proteção, né, Jeremias? Fazia muito tempo que esse volume todo não era alcançado pela prefeitura, né? É uma conscientização, me parece, porque a gente sabe que o grande ponto, o gargalo no Brasil, é a estrutura dos hospitais para receber se houver um aumento muito grande no número de doenças respiratórias. Então, se vacina contra a gripe para não superlotar o hospital, caso a gente tenha um avanço da pandemia do novo coronavírus, né? Exatamente. E a vacinação, a proteção é importantíssima porque ela... E por isso que foi antecipada, né, Jeremias? Porque ela demora aí de 10 a 15 dias para começar a ter o efeito realmente de proteção. E parabéns para os vovós e vovós aí que foram realmente buscar essa proteção. Jeremias, vamos falar de coisa também importante, que é a questão da pesquisa. Em época de pandemia, a gente tem visto cada vez mais a importância dos cientistas da pesquisa no combate à Covid-19. E a Universidade Federal de Ciências Médicas, Ciências da Saúde aqui de Porto Alegre, está selecionando voluntários da capital para realizarem exame de imunidade para o coronavírus. Que pesquisa é essa, Jeremias? Bom, Chemali, essa é uma iniciativa que faz parte de um estudo que busca avaliar o teste rápido para a Covid-19. Nessa primeira etapa, Chemali, vão ser examinadas pessoas que já tenham feito o teste para o coronavírus com o resultado, seja ele positivo ou negativo, tá? A coleta vai ser realizada a domicílio por meio de agendamento prévio. E hoje, amostras foram coletadas em frente à Universidade Federal de Ciências de Saúde aqui de Porto Alegre, em um sistema drive-thru, ou seja, as pessoas passavam por lá e não precisavam descer dos seus carros. Qual o comportamento, qual o significado do resultado positivo do teste rápido em relação ao exame chamado RT-PCR, que identifica as partículas virais do vírus na pessoa. O teste rápido, por sua vez, indica se essa pessoa tem anticorpos contra o vírus. Então, o objetivo, Chemali, é entender a relação entre esses dois exames. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o que diz uma especialista sobre esse teste. Nós estamos todos engajados, todas as universidades públicas. Esse estudo faz parte da Universidade de Pelotas, em parceria com as outras universidades públicas federais do estado, como a Universidade Federal de Ciências da Saúde. E nós estamos aceitando doações de EPIs, que no momento é o nosso a nossa maior deficiência. Eles querem o resultado do teste para quem testou para Covid. Ok, Chemali? E quem quer participar desse estudo, atenção, precisa mandar um e-mail. O e-mail é covidestudo@gmail.com. Eu vou repetir, covidestudo@gmail.com. Tá aí na tela, tá? Nesse e-mail você manda o seu nome, a sua idade, o seu endereço e a data da realização do último teste e o resultado. A pesquisa é feita em parceria com a Universidade Federal de Pelotas, UFPEL, e faz parte de um projeto nacional, Chemali.
Projeto Nacional, reportagem que mostramos na semana passada, Exatamente. né? O início desse estudo todo lá na UFPEL, o André Rossetto, a equipe do André, foi até lá e começou no território gaúcho e já se espalhou para todo o país, né, Jeremias? Isso. E as pessoas que testaram para a Covid-19, independentemente do resultado, viu, gente? Fez o exame, manda um e-mail. Vou repetir, covidestudo@gmail.com. Manda com os dados e a partir desse e-mail que a equipe vai entrar em contato para fazer o agendamento para coletar a amostra. Tá certo. Jeremias Werneck, obrigado por enquanto, meu amigo. Valeu. É a questão da pesquisa, dos cientistas. Esse engajamento é algo que nos emociona demais, gente. E como o pessoal de casa tem se interessado, e nós, jornalistas, que somos aí generalistas, né? Tentamos saber de tudo um pouco, cada vez mais nos aprofundamos nesses assuntos da ciência, da pesquisa, né? Do avanço aí, do estudo diante da mutação do próprio coronavírus e o trabalho desse pessoal, essa expertise dos cientistas, dos pesquisadores gaúchos aí, levando o nome das nossas universidades, país afora, é realmente algo importantíssimo, é algo que nos une diante desse inimigo invisível. A gente segue falando sobre esse assunto. Olha, o número de consultas à distância aumentou com a pandemia do novo coronavírus, pois a telemedicina, como o serviço é chamado, se tornou uma aliada para que a população não precise sair de casa. Nem para ir ao médico. Confere aí. Este pneumologista começou a atender à distância há cerca de 10 dias. Ele responde perguntas, tira dúvidas e usa a telemedicina para diferenciar pacientes com sintomas leves de casos mais agudos de insuficiência respiratória. Ajuda a fazer uma triagem, vamos dizer assim, né? Uma triagem, o paciente que ele tem uma doença leve, né? E tu tá conseguindo ver ele ao vivo, né? Perguntando para ele se tem falta de ar, se tem algum sintoma mais grave. As consultas à distância entraram na rotina de hospitais e clínicas nas últimas 2 semanas. O Ministério da Saúde autorizou o atendimento virtual em caráter temporário durante a pandemia do novo coronavírus. A medida emergencial se transformou em uma alternativa segura para reduzir a movimentação de pacientes. A vantagem mais importante nesse momento que a gente está num esforço nacional de reduzir a transmissão do vírus, né? É de justamente evitar contato com outras pessoas. O coordenador da equipe de telesaúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul revela que a procura pelo serviço dobrou nos últimos dias. A consulta virtual esclarece dúvidas de profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros. A gente viu o predomínio de dúvidas a respeito de qual é a definição de caso suspeito. As pessoas também têm muitas dúvidas sobre notificação do caso, o isolamento, como é que é o isolamento das pessoas com sintomas, dos casos suspeitos, e muitas dúvidas também sobre quais são os materiais, as referências que devem ser utilizadas no manejo dos pacientes. O Conselho de Medicina do Rio Grande do Sul considera justificável a utilização da telemedicina durante a pandemia, para evitar a procura física por centros de saúde. A entidade também alerta que o atendimento à distância precisa estar dentro das normas éticas que devem ser seguidas pelos médicos. Lembro quando esse serviço da telemedicina começou a funcionar aqui no estado. Fiz uma reportagem exatamente naquela sala ali, que a equipe do André Rossetto foi conversar com esses profissionais, um trabalho importantíssimo e que agora, em tempo de isolamento social, ganha mais relevância ainda, né? Ganha aí a autorização do Conselho Regional de Medicina do CREMERS, enfim, todos esses profissionais engajados em auxiliar, em levar informações corretas, em levar informações que podem realmente prevenir, né, essa proliferação da pandemia, da infecção do coronavírus. Importantíssimo esse trabalho dos médicos, da telemedicina. É algo que veio para ficar aqui no Rio Grande do Sul, algo que veio realmente para mudar o conceito. Se hoje se fala em isolamento, em distanciamento social, parece que a telemedicina se antecipou a tudo que a gente está enfrentando hoje. Então, é extremamente positivo a gente mostrar essas iniciativas e reforçar, né, o trabalho desses profissionais que realmente fazem a diferença na hora do enfrentamento a toda essa questão do coronavírus, da Covid-19.
19 graus em Porto Alegre, meio-dia 13 minutos. Lembrando que a gente está em sistema de home office aqui, em rodízio de apresentadores. Eu estou durante toda essa semana à frente do SBT Rio Grande. O Glauco Paza está fazendo o SBT Rio Grande segunda edição às 7h20 da noite. E o André Harris está em casa fazendo toda a apuração das notícias, está trabalhando em home office. Já conversamos com o André hoje e ao longo aí da semana a gente volta a bater um papo com ele. Gabriela Lerina começou hoje o trabalho de home office, enfim, os nossos colegas se alternando para que a informação aqui do SBT não pare. Nosso compromisso com você de casa, nosso compromisso com o jornalismo, com a informação oficial e com a nossa credibilidade aqui no SBT Rio Grande. E a gente fala agora de um assunto que é extremamente importante para todo mundo que perdeu renda, para o trabalhador autônomo, para aquele que fazia pequenos bicos. Eu estou falando do auxílio emergencial. As regras para o pagamento desse auxílio emergencial de R$ 600 a esses trabalhadores sem renda durante toda essa pandemia do coronavírus. Ao menos 10 milhões de autônomos já se cadastraram pela internet, baixaram ali o aplicativo e fizeram cadastro ou entraram no site. Um dos maiores desafios agora será atender as pessoas que não têm acesso justamente a isso, a tecnologia, a rede de internet. Dá uma olhada. Cenas parecidas em várias cidades brasileiras. Mesmo numa época em que as aglomerações são arriscadas, muita gente formou fila. Em Porto Alegre, o cartaz na porta da Caixa informava que ainda não era a hora de procurar a agência. Em São Paulo, além de correr para o banco, moradores foram aos centros de referência de assistência social. Tá difícil para todo mundo, né, sobreviver, né? Ela falou, não, na Caixa não, só pelo link, eu não sei o que é isso. Muita gente está na mesma situação. De manhã, o governo informou que o processo será feito pela internet e que as agências da Caixa só vão ajudar em último caso. Se der tudo errado, vai numa agência da Caixa ou num lotérico. A nossa expectativa é que isso aconteça em menos de 0,1% dos casos. Quem já recebe o Bolsa Família ou está no cadastro único do governo federal para programas sociais não precisa fazer a inscrição. O dinheiro vai cair diretamente na conta. Já os trabalhadores informais e autônomos, microempreendedores, contribuintes individuais do INSS e desempregados precisam baixar um aplicativo ou fazer a inscrição pela internet. O número 111 da Caixa é só para tirar dúvidas. Os primeiros pagamentos devem começar nesta quinta-feira para quem está no cadastro único, mas não recebe o Bolsa Família e tem conta no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica. O dinheiro chega até o dia 14 para quem está nessa categoria com conta em outros bancos. Os cadastrados pelo aplicativo ou pelo site devem começar a receber até 5 dias úteis depois da inscrição, também a partir do próximo dia 14. Já os beneficiários do Bolsa Família vão receber a partir do dia 16, nas datas em que normalmente cai o benefício todos os meses. Dessa vez, vão receber o Bolsa Família ou os R$ 600, o que for maior. A lei que criou o auxílio emergencial definiu o pagamento de 3 parcelas de R$ 600 aos beneficiários. Até 2 pessoas por família podem receber a ajuda. Mães que chefiam a casa sozinhas vão contar com R$ 1.200. Mas, para conseguir o benefício, a renda mensal por pessoa precisa ser de até meio salário mínimo. E a renda familiar total não pode ultrapassar 3 salários mínimos. A estimativa é de que 54 milhões de pessoas sejam atendidas. O governo informou também que o pagamento das 2 últimas parcelas deve ser antecipado. A segunda parte deve ser paga ainda no final deste mês e a terceira até o fim de maio. A Caixa vai criar poupanças digitais gratuitas para pagar quem não tem conta bancária e fará transferências sem custo para outros bancos. Para pagamentos em dinheiro, o governo ainda vai apresentar outro cronograma. Esse recurso, quando for transferido do banco oficial, R$ 600, para qualquer outro banco do sistema privado brasileiro, se existirem débitos anteriores na conta, esse dinheiro não ele fica protegido, ele não paga contas antigas, ou seja, se tem lá um débito de R$ 100 no cheque especial, no banco X, o 600 entra,
não pode ser debitado, porque é um auxílio emergencial para a sustentação das pessoas. Duas informações importantes sobre essa questão do auxílio emergencial. A expectativa do governo é chegar até 54 milhões de trabalhadores no nosso país. 54 milhões, dá 1/4 da nossa população brasileira. E essa informação do ministro Onyx Lorenzoni também é importante. Se você que está acompanhando o SBT Rio Grande, está em dúvida, tem direito a esses R$600, mas aí vai chegar, Mário, eu estou negativo no banco, o cheque especial está negativo. Esses 600 é como se fosse algo carimbado, blindado. Ele não vai abater os débitos que você tem com a instituição financeira, com o seu banco. Depois que passar toda essa pandemia, bom, aí vai até o seu gerente, negocia, enfim. A cadeira da negociação ela tem que existir, mas esses R$600 durante 3 meses estão protegidos justamente porque é um auxílio emergencial. E a produção me atualizou agora que mais de 22 milhões de trabalhadores já se cadastraram. Já foram ali, baixaram o aplicativo, já conseguiram acessar as informações todas e fizeram esse cadastro para ter o direito de receber esse auxílio emergencial. Se você ainda tem dúvida, vá até o nosso Facebook. Lá tem um link. Ontem eu fiz a experiência, baixei para verificar se dava para atualizar, enfim, está um pouco lento. Está um pouco lento em função do volume de pessoas, mas ele roda no celular, tá? Vai até o link lá no Facebook do SBT, facebook.com, tá aí o endereço na tela, facebook.com/SBTRS oficial. Se você se enquadra naqueles requisitos, busque esse seu direito. É um direito seu, é um direito que o governo federal fez esse planejamento todo. Houve uma certa demora, mas é para que se evite a questão do desvio de um dinheiro que é público e serve para socorrer os brasileiros. Começou em 200, o Congresso aumentou para 600, então você tem direito, vá até lá, baixe o aplicativo, vá na página do SBT, baixe o aplicativo e faça o seu cadastro. Está um pouco lento, mas ele está acontecendo, a expectativa é alcançar 54 milhões de pessoas. 12h, 20 minutos, vamos voltar para a rua, porque a informação que chega é que a fila do mercado está aumentando bastante, Lucas Abad. O pessoal está tentando se antecipar às compras de Páscoa. Qual é a realidade? A tua pesquisa, o que tu conseguiu verificar com o pessoal aí? Qual é a opção de compra mais procurada, Lucas? Pois é, Chamalha, a gente fez agora o deslocamento. A gente estava antes na entrada lá do Largo Glênio Pérez e viemos até a outra entrada que fica para o lado da Júlio de Castilhos. Nesse local, a entrada está um pouquinho diferente. Por aqui é a entrada por dentro de uma peixaria. Então as pessoas estão entrando um a um, cada cliente entra por vez. Então por isso, desse lado, a fila está um pouco maior e também um pouco mais demorada. Eu fiz uma pesquisa aqui, claro, mantendo todos aqueles cuidados, toda a distância. E o preferido, eu acho, do pessoal é o filé de anjo. Acho que foi o que mais citaram aqui. Citaram também o filé de traíra. Esses foram os tipos de peixe preferidos do pessoal. Eu vou tentar chamar, vou ver se a gente consegue ouvir à distância alguém ao vivo aqui, para a gente ver que é a percepção do público também, já perguntar sobre a fila. Meu amigo, tudo bem? Ah, sim. Okay. Amigo, tudo bem? Procurando que tipo de peixe? Filé. Filé? Qual? Merluza. Muito tempo na fila? Uns 20 minutos. Então tá aí, Chamalha, que na distância possível, né, a gente conseguiu ver a percepção do público, cerca de 20 minutos aguardando na fila. A gente vale ressaltar o serviço. O preço do peixe está tabelado, de algumas variedades estão tabeladas no mercado público, que foi uma medida tomada pela prefeitura para agilizar o atendimento. Então fica um preço único, a pessoa já chega mais ou menos com o dinheiro contado que vai pagar ali e já agiliza esse atendimento para liberar a entrada ao mercado público para outras pessoas. Outra informação importante, Chemali, é que tem teleentrega também. Pode entrar no site do mercado público, falar diretamente com as peixarias, tentar contato por telefone, pelo site, até mesmo pelo WhatsApp e combinar o serviço a teleentrega e evita aqui a aglomeração, evita criar fila. A gente vê que as pessoas desse lado também não estão respeitando essa distância de 2 metros, então o serviço de teleentrega é um serviço bastante importante e ao mesmo tempo mantém girando a economia, né, que a gente viu aí na matéria, na reportagem anterior, a dificuldade de algumas pessoas autônomas e aqui no mercado público não foi diferente. Teve uma queda muito grande nas vendas, cerca de 80%, então esse período aí de Semana Santa vem para salvar, dar um respiro para esses comerciantes. Reforçando então, Lucas, tem teleentrega de produtos do mercado, especialmente os pescados, e tem preço tabelado, né? O máximo aí é 25 pila, é isso? O quilo? R$ 24,90 o preço do filé de alguns tipos e
24,90. E o peixe inteiro está custando R$ 14,90. Tem o serviço do telefone, pode ligar diretamente para o mercado público, fazer contato com o WhatsApp pelas peixarias e também entrar no site e fazer essa entrega a domicílio. Já combina e evita toda essa aglomeração, esse transtorno de permanecer na fila aqui do lado de fora. Tá certo. Lucas Abate ao vivo, direto do centro de Porto Alegre. Lucas, prioridade é tua aí para as informações ao vivo, direto do centro da nossa capital aqui dos gaúchos. Olha, gente, agora tem um recado importante da EVT Assessoria. Quer ajuda para reduzir suas dívidas de financiamento de veículos? Cartão de crédito, empréstimos nesse início de ano? Se você comprou o carro, está pagando por 2, tem dívida de cartão de crédito, empréstimo, o banco não para de ligar e você não sabe o que fazer, nós vamos te ajudar. Ligue agora para a EVT Assessoria. Fone na tela 3391-3852 ou mande um WhatsApp para o 99770-2864. Vamos te auxiliar a reduzir as suas dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e empréstimos. Mas ligue agora, olha aqui na tela, 3391-3852 ou mande um WhatsApp super fácil, 99770-2864, EVT Assessoria. Meio-dia, 24 minutos. Jeremias Werneck, hora de esporte, Jeremias, com aquele carinho que vem de família, né? É verdade, Samara, sempre para Biscoito Zezé, né? Carinho que vem de família, um abraço para todo mundo da Biscoito Zezé. Eu vou te dizer que o meu favorito do mês é o folhado doce, tá? Folhado bem com doce. Chimarrão, entendeu? Para ficar em casa ali. Folhado doce é especial demais, né? Especialíssimo. Ah, muito bom. Tá certo. Agora, Jeremias, tem uma notícia que movimentou a área do esporte ontem, na tardinha, né? Eu sei que Glauco Pazza deu no segunda edição. Que história é essa? Já tem gente em liberdade aí depois de andar envolvido com suspeitas? De quem é que a gente está falando, hein? Ronaldinho Gaúcho, né? Ronaldinho Gaúcho, a Justiça Paraguaia, depois de... Quanto tempo? Vamos contar aí? Deu um mês, né? Foi dia 6, né, de março? 6 de março. A Justiça deferiu, aceitou o pedido de prisão domiciliar do Ronaldinho e do Assis. Olha essa imagem aí, Chamara. A gente daqui a pouco dá os detalhes. Ronaldinho saindo da audiência, saindo da prisão, na verdade, ele autografando uma camisa do Grêmio. Poxa, uma camisa do Grêmio. Certamente não era um gremista, né? Porque os gremistas têm um ranço em relação ao Ronaldinho. Os gremistas, né? Torcem o nariz para esse ex-craque, né? Mas assim, Chamalê, o Assis e o Ronaldinho foram liberados do presídio depois de uma audiência onde os advogados da defesa ofereceram uma fiança de 8 milhões de reais, se a gente converter o dólar para real, tá? Eles vão ficar, a partir de agora, num hotel de luxo no centro de Assunção, no Paraguai, com vigilância policial à disposição deles, sempre na volta deles, cuidando para eles não deixarem o hotel. Ronaldinho e Assis seguem sendo investigados por uso de documentos adulterados para entrar no Paraguai, num caso que envolve empresários paraguaios e, inclusive, membros do governo do Paraguai. Esse é um trechinho da audiência em que o Ronaldinho e o Assis se manifestaram com os advogados. Então, o caso Ronaldinho tem um novo episódio, prisão domiciliar com essa fiança de 8 milhões de reais, chamada. Olha, Jeremias, me lembrou rapidinho, antes da gente trocar o assunto, me lembrou agora um valor aí, 8 milhões de reais era o valor da multa do Ministério Público Estadual pelo dano ambiental que eles provocaram lá na zona sul da cidade, aqui em Porto Alegre. E na época não tinham os 8 milhões, eu lembro que tinham R$24 numa conta corrente do Ronaldinho. Depois teve episódio do sequestro dos passaportes. Os números se alternam e parece que a confusão não tem fim, né, Jeremias? É verdade, excelente lembrança, Chamali. Teve esse problema em 2018, os passaportes foram confiscados. Depois o Assis e o Ronaldinho fizeram um acordo com a Justiça, pagaram esse valor. A informação da Justiça é que esse valor já foi quitado. Mas realmente, vira e mexe, o Ronaldinho e o Assis estão pagando um valor alto aí, né? Tá certo. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar direto contigo aí, o Jeremias Werneck, nosso colega do esporte. E ainda hoje, aqui no SBT Rio Grande, os colegas fazem homenagem à enfermeira vítima de coronavírus aqui em Porto Alegre. Essa é uma imagem realmente simbólica, emocionante. O primeiro caso de uma profissional de saúde aqui no nosso estado. E também uma pesquisa de um professor da URGS que aponta as medidas de distanciamento social evitaram
2.000 internações aqui em Porto Alegre. O SBT Rio Grande volta já já. Estamos de volta ao vivo com o SBT Rio Grande para todo o nosso estado. Vamos até a 1h da tarde com muita informação, com muita notícia oficial, com a credibilidade. Agora, 12h31. Vamos mostrar ainda as boas iniciativas de solidariedade em tempos de pandemia e também uma entrevista com mais um prefeito gaúcho sobre as medidas de segurança. Previsão do tempo também tem aqui, o frio chegou ao estado. Já já a gente amplia todos esses assuntos aqui no SBT Rio Grande. Agora essa notícia é importante. As medidas de distanciamento social evitaram 2.000 internações, eu disse, 2.000 internações aqui em Porto Alegre. É uma pesquisa, é um trabalho sério. É uma estimativa dessa pesquisa de um professor do Departamento de Matemática da URGS. Olha que interessante esse trabalho e o quanto é importante, o quanto está sendo importante o isolamento social. Antes do decreto que restringe a circulação de pessoas na capital, o número de infectados levou 6 dias para dobrar. Após a medida, esse mesmo crescimento levou 8 dias. É o que aponta recente estudo deste professor do Departamento de Matemática da URGS. Era uma média de 10 casos, então ele não está mais com aquele comportamento de uma progressão geométrica, e nesse período ele passou por comportamento de uma progressão aritmética. Em vez de multiplicar por um todos os dias quem era anteriormente, ele começou a somar um valor mais ou menos fixo todos os dias. Se a doença não tivesse nenhuma barreira para se espalhar, ele poderia ter potencial para pegar esse número de 48 mil casos, sendo faixa de 2.400 deles graves. Entre as determinações, o decreto proíbe o funcionamento de comércios não essenciais. Os que podem abrir precisam adotar medidas de segurança. A gente está tentando manter o povo, na medida do possível, está respeitando, a gente está na conversa, assim, a gente vai levando, mas está indo, devagar vai indo, o pessoal vai se conscientizando. De acordo com a pesquisa, são estimados 48 mil casos da doença em Porto Alegre, 2.400 com necessidade de internação em leitos hospitalares, o que representa metade da capacidade da capital. A cidade possui 4.700 leitos SUS, contando UTI e enfermaria. Apesar dos casos continuarem crescendo, alguns segmentos pressionam pela retomada das atividades. O professor alerta, qualquer descuido neste momento pode resultar em novo crescimento de casos da doença. Se a gente tiver liberação do isolamento, da quarentena, se todo mundo voltar ao transporte público, que a gente sabe que não é, que é um vetor muito grande de transmissão por causa da lotação e tudo mais, eu acredito que a curva volta desse principalmente. A matemática é uma ciência exata. É baseada em estatísticas, em números, em projeções. Vocês viram aí, né, gente? 2.000 internações evitadas com as decisões, os decretos, o estado de calamidade pública, o decreto de Porto Alegre, o decreto estadual, todo esse esforço do poder público. Eu sei que é difícil, o pessoal que tem emprego no comércio, as associações, estão incomodados com tudo isso, mas é necessário. Segundo o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, esse isolamento social, nesse momento aqui no país, ainda é a melhor alternativa, ainda é o melhor remédio para que a gente consiga barrar o avanço do coronavírus no nosso território gaúcho e também aqui no nosso país. 12h35, vamos voltar a falar com o Lucas Abate sobre a primeira morte de uma profissional da saúde, né, Lucas? Aqui em Porto Alegre, a primeira morte de quem está na linha de frente aqui no Rio Grande do Sul, Lucas. Isso, Chamalha, a 9ª morte no Rio Grande do Sul, primeira de uma profissional da linha de frente que arriscou a própria vida, arriscou a própria saúde para ajudar as pessoas infectadas. A gente até viu agora há pouco a reportagem que eu fiz um pouco mais cedo também, mostrando que esse número poderia ser ainda maior e graças ao isolamento é um número menor, mas mesmo assim a gente começa a ver aos pouquinhos esses efeitos de uma profissional que estava lá trabalhando e acabou sendo contagiada, tinha já um histórico de doenças respiratórias e não resistiu. A Maria
Rúbia Cáceres, de 44 anos, mais de 20 anos trabalhando como técnica de enfermagem e 11 anos trabalhando no Grupo Hospitalar Conceição, que foi onde ela estava trabalhando atualmente e recebeu essa bela homenagem aí dos colegas de trabalho que bateram palmas e pediram também, Chamalha, a gente vê no vídeo, eles batem palma, prestam essa homenagem e fazem, de certa forma, também um apelo à população de que as pessoas, na medida do possível, fiquem em casa, tomem as medidas de segurança, de distanciamento social, uso de máscara, reforço na higienização, para evitar que mais pessoas cheguem em estado mais crítico ao hospital e que esses profissionais também tenham as melhores condições de trabalho. Sem dúvida, é um vídeo que é uma homenagem que nos toca, toda a nossa solidariedade à família da Maria Rúbia Cáceres, né, profissional aí com 20 anos de trabalho na área da saúde. E cada um desses colegas, né, Lucas, eu sei que sente e também vai aí o nosso abraço, o nosso carinho a todos que estão na linha de frente, arriscando a própria vida em contato com o tratamento das pessoas que, infelizmente, ficaram aí infectadas de alguma forma desse coronavírus, né, Lucas? E que aquelas cenas de palmas, Chamali, de pessoas saindo do hospital, se recuperando, saindo da UTI, evoluindo da UTI para um quarto de hospital, sejam mais frequentes do que essas homenagens aí que são sendo feitas a colegas, a enfermeiros, técnicos, médicos que acabam falecendo em serviço. A gente vê o apelo desses profissionais ali que pedem para a população: fiquem em casa, permaneçam, tomem todos os cuidados. E até a gente pode fazer uma comparação, Chamali, com essa matéria que a gente reproduziu um pouco antes, mostrando o estudo desse professor de matemática, uma tarefa aí multidisciplinar, juntou dados da área da saúde, fez dados matemáticos para chegar nesse número de 2.400 pessoas que poderiam estar precisando de internação e certamente teriam um estado aí muito mais grave, muito mais crítico nos leitos de Porto Alegre. Agora, com essa prevenção que foi tomada ainda no mês passado, lá na segunda quinzena do mês passado, a gente conseguiu reduzir bastante essa curva e, de certa forma, também estabilizar o crescimento dos casos. Eu até questionei o professor Chamali, estava conversando com ele um pouco mais cedo, eu perguntei para ele, usando essas projeções matemáticas, né, quando que a gente pode ter um caso, uma situação um pouco mais tranquila, a gente pode ver a curva descendo. E ele me disse que a matemática trabalha com variáveis, com números, com dados, mas tem uma coisa que eles não conseguem prever, que é o comportamento humano. E muitas vezes a gente vê aqui na rua, agora há pouco mesmo a gente mostrou aqui no mercado público, as pessoas não estão mantendo aquela distância segura de 2 metros, então essa é uma variável que a matemática não consegue verificar. Exatamente. Lucas Abate, obrigado pelas informações, meu amigo. Bom trabalho aí no centro de Porto Alegre, o Lucas que segue lá, né, verificando a questão do comportamento das pessoas diante aí da necessidade de comprar alimentos, questão da Semana Santa, ali no mercado público, no coração da nossa Porto Alegre. Informação importante, atenção! Atenção para quem está chegando agora no SBT Rio Grande, obrigado pela sua companhia, quem já está há mais tempo aqui com a gente. E quem está chegando agora, a gente vai relembrar algumas informações sobre as regras para o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 aos trabalhadores sem renda durante essa pandemia de coronavírus. Ao menos 22 milhões de autônomos já se cadastraram pela internet. Quem já recebe o Bolsa Família ou está no cadastro único do governo federal para programas sociais não precisa fazer inscrição, gente. Ontem uma pessoa me perguntou, estava chegando em casa, um vizinho, Chamali, e o Bolsa Família, preciso fazer? Não. O pessoal que já tem o Bolsa Família, né, o cadastro único, não é necessário fazer a inscrição no aplicativo ou no site da Caixa para receber o auxílio emergencial. Isso vai ser automático de acordo com o calendário. O dinheiro, gente, vai cair diretamente na conta. Já os trabalhadores informais e autônomos, também os microempreendedores, contribuintes individuais, os MEIs, né, do INSS e desempregados, precisam esses sim baixar o aplicativo, está aí na tela, né, fazer a inscrição pela internet. O número 111 da Caixa é só para tirar dúvidas, está aí na tela. auxilio.caixa.gov.br ou o número 111 para tirar dúvidas. Os primeiros pagamentos devem começar nessa quinta-feira, portanto amanhã, para quem está no cadastro único, mas não recebe o Bolsa Família. E também quem tem conta no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica. O dinheiro chega até o dia 14
desse mês para quem está nessa categoria com conta em outros bancos. Os cadastrados pelo aplicativo ou pelo site devem começar a receber atenção até 5 dias depois, 5 dias úteis depois dessa inscrição, também a partir do próximo dia 14. Já os beneficiários do Bolsa Família vão receber a partir do dia 16, nas datas em que normalmente o benefício é repassado todos os meses. Desta vez, vão receber o Bolsa Família ou os R$600. Você escolhe uma coisa ou outra. Geralmente, o Bolsa Família é menor. Geralmente é menor. Eu sei que tem algumas faixas cumulativas, mas geralmente o Bolsa Família é menor. Até 2 pessoas de cada família podem receber essa ajuda. As mães que chefiam a casa, sozinhas, vão contar com R$1.200 por mês. Mas para conseguir esse benefício, a renda mensal por pessoa precisa ser de até meio salário mínimo. A renda familiar total não pode ultrapassar os 3 salários mínimos. A estimativa do governo federal, falei ainda há pouco, a gente reforça, é de alcançar 54 milhões de pessoas atendidas nessa questão do auxílio emergencial de R$600, que começa já essa questão toda a ser repassada a partir de amanhã, no calendário. Mais informações, explicações estão na página do Facebook do SBT, facebook.com/SBTRS oficial. E a corrente do bem, estou falando agora de notícia boa, a corrente do bem contra a pandemia de coronavírus não para, felizmente. Uma parceria público-privada está transformando as embalagens para ajudar a suprir a falta de insumos básicos contra a Covid-19. A embalagem é de condimentos, mas o conteúdo é álcool em gel. A rede de solidariedade em tempos de pandemia levou essa fabricante a fornecer as embalagens de ketchup para ajudar no combate ao coronavírus. A gente resolveu encarar essa iniciativa e, diante da disponibilidade de material que a gente tinha no momento e dificuldade que o pessoal tinha para aquisição, a gente entrou no projeto de cabeça para contribuir, para ajudar esse pessoal que está na linha de frente a se proteger. Essa prevenção nesse momento é muito importante. Diante da necessidade, o álcool em gel passou a ser produzido pelas universidades Católica e Federal e pelo Instituto Federal aqui de Pelotas. Este é o segundo lote de embalagens que agora seguem para o uso dos profissionais do Hospital Escola da UFPEL. Foram mais de 4.500 unidades doadas para atender a demanda hospitalar só de Pelotas. Outras cidades, como Uruguaiana e Cachoeirinha, também solicitaram o apoio da empresa. Vários locais do Rio Grande do Sul que a gente está podendo contribuir, que está ao nosso alcance, a gente está fazendo o máximo para mover essa corrente de união aí para o bem do pessoal. Outras fábricas, como esta de bebidas, também auxiliam na produção do álcool. A empresa que administra o Hospital Escola agradece as parcerias com a iniciativa privada, que ajudam a superar as dificuldades e a melhorar o atendimento à população. Esse produto, para nós, ele é de extrema importância. Hoje há uma dificuldade enorme de conseguir o álcool gel no mercado, assim como outros insumos, como as máscaras, Graças a essas parcerias, está sendo facilitado o nosso trabalho. E a empresa que administra o Hospital Escola de Pelotas abriu processo seletivo para os profissionais da saúde. As inscrições terminam hoje às 10 da noite e podem ser feitas pelo site www.institutoocp.org.br. Meio-dia, 45 minutos, vamos até a 1h da tarde com notícias, com informações. E agora a gente segue a série de entrevistas com os prefeitos de cidades gaúchas do interior sobre o combate ao coronavírus. Hoje é a vez de Santa Maria, no centro do estado. Eu converso agora ao vivo com o prefeito Jorge Pozobon. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Chamali. Boa tarde, nossos telespectadores. Mas eu quero iniciar, Chamali, mandando um abraço carinhoso, da solidariedade, nossa Maria Rúbia, profissional da saúde, que faleceu por conta do coronavírus. Em nome dela, eu quero mandar um abraço muito especial a todos os servidores da saúde que estão 24 horas por dia ali na ponta, tentando salvar a nossa vida. Prefeito, tivemos aí alguns dias, um dos empresários da sua cidade
falando emocionado durante a internação, pedindo para que os colegas, os empresários mantivessem aí o isolamento social e o fechamento do comércio por mais alguns dias. Como é que a cidade reagiu depois disso? Quais as situações que o senhor vem enfrentando aí para tentar... Tivemos um problema com o prefeito Jorge Pozobon, vamos tentar restabelecer o contato com o prefeito, a questão da tecnologia, né? Muita gente utilizando a internet. Olha, a questão da utilização da internet subiu de forma realmente impressionante nesses dias de isolamento social. E volta e meia acontece isso ao vivo, o programa é ao vivo. Já já a gente tenta retomar o contato com Jeremias Werneck, não, com o prefeito Jorge Pozobon. Quem a gente vai conversar agora é com o Jeremias Werneck. E aí, Jeremias? Pois é, Chamaria, eu ainda não sou prefeito, mas eu tô aqui, tá? Ainda não. Não, acho que tu não tem esse perfil, né? Não, acho que não tem esse perfil, vai continuar sendo jornalista. E aí, meu jovem? Deixa eu contar uma boa história envolvendo o futebol e a solidariedade, Chamaria, que é uma reunião de 3 jogadores, a gente pode dizer que da dupla Grenal, porque o Tinga jogou também no Grêmio. Tinga, D'Alessandro e Dunga. Olha aí as imagens. Vai passando a caixa com as frutas e vai chegar em quem? Vai chegar em Paulo César Tinga. E do Tinga vai passar para o D'Alessandro. E o D'Alessandro com as 2 mãos vai passar para quem? Para Carlos Caetano Vledorme, o Dunga. E aí tá o D'Alessandro e o Dunga. O D'Alessandro, o Tinga e o Dunga, eles arrecadaram 10 toneladas de alimentos não perecíveis. E eles vão doar para instituições aqui da região, da Zona Sul de Porto Alegre, uma ação solidária, um meio de campo pesado, né? Pô, rapaz, olha aí, olha esses 3 aí, Tinga, D'Alessandro e Dunga. Não jogaram juntos, o Dunga não treinou o D'Alessandro e o Tinga juntos, né? O Tinga já tinha saído do Beira-Rio quando o Dunga assumiu, mas estão juntos aí, uma força para ajudar um monte de gente, né? A gente já tinha falado que o Dunga estava fazendo ações, o D'Alessandro também fez iniciativas, o Tinga também com o ônibus dele, então eles juntaram forças, 10 toneladas eles conseguiram na Ceasa aí. Quando o D'Alessandro chegou no Internacional em 2008, o Tinga já tinha ido para a Europa, né? Já não era mais jogador do Inter. Isso, mas aí depois o Tinga voltou, né? O Tinga voltou em 2010, foi campeão da Libertadores e depois saiu para o Cruzeiro. E aí depois é que veio o Dunga como treinador, né? O Dunga treinou o Inter em 2013. Mas olha, a imagem, eles estão num entrosamento que parece que jogam há muito tempo junto, né, Jeremias? Eu vou te dizer que, não que eles precisem, mas um do lado do outro facilitou, né? Se fosse eu e tu, a gente do ladinho assim facilitaria, mas eles não, eles são craques, né? São craques e fizeram um baita golaço de solidariedade, né? Falei no começo do SBT Rio Grande, na chamada, na abertura. Isso é algo que nos emociona, né? O quanto é importante esses ídolos, esses craques se envolverem pessoalmente com essas ações, né, Jeremias? São jogadores que entendem o peso, a representatividade da figura deles. E o D'Alessandro não é brasileiro, mas ele convive aqui com o Rio Grande do Sul há 12 anos. Então ele entende como é que é a comunidade. O Dunga e o Tinga, eles são filhos aqui do Rio Grande do Sul. O Dunga de Juí e o Tinga da Restinga. Então eles entendem muito bem a importância da figura deles na comunidade, né? Com certeza. Tá aí a imagem emblemática. Jeremias, daqui a pouquinho a gente volta a conversar contigo. 19 graus aqui em Porto Alegre, meio-dia, 49 minutos. A gente vai voltar a conversar agora pelo WhatsApp, mas não com o prefeito de Santa Maria. Esse contato vai ficar para amanhã. A gente conversa agora, é isso, né, Matheus? Com o vice-governador do estado, Ranolfo Vieira Júnior, que está aqui no Plasma. Vice-governador, obrigado por nos atender. Boa tarde ao senhor. Tem, né, na SBT, nesse momento, em suas casas. Mais uma vez é um prazer, uma satisfação retornar a este programa, embora esse momento excepcional que todos nós estamos vivenciando. Vice-governador, começo lhe dando primeiro os parabéns, né? O senhor estava de aniversário ontem, o conheci como delegado, depois chefe de polícia, depois vice-governador, secretário de segurança do nosso estado. Vice-governador, a Polícia Civil, os dados foram divulgados, né, recentemente aí sobre os índices de criminalidade. O que dá para destacar de positivo do trabalho que vocês vêm fazendo de forma bastante integrada? Acho que essa tem sido a marca, né, vice-governador? Sim, primeiramente agradecer aí, né, os cumprimentos pela passagem mais do aniversário, que foi na data de ontem, né, no dia 7 de abril. Nós, mais uma vez, como fizemos mensalmente, estamos, a partir da manhã de hoje,
fazendo a divulgação dos indicadores de criminalidade do Estado do Rio Grande do Sul, referentes ao mês de março deste ano. E, mais uma vez, estamos aí com uma redução em todos os indicadores. Eu começo a falar exatamente a respeito do crime de latrocínio, que é o roubo com resultado morte. Nós tivemos aí a melhor marca histórica desde quando se conta crime no Rio Grande do Sul, com referência a este tipo de crime. Tivemos uma redução de março, comparativamente com março do ano passado, de 87,5%, né? O ano passado nós tivemos 8 casos desse tipo de crime e neste ano de 2020 tivemos tão somente um crime de latrocínio ocorrido em todo o estado do Rio Grande do Sul. Na série histórica de janeiro a março, comparativamente com o ano passado, dá uma redução aí de 33,3%. Então, latrocínio, como disse, que é o roubo com resultado morte, da mesma forma, no tocante ao roubo de veículo, tivemos uma redução comparativo março com março de 10%. E o acumulado deste ano, dos 3 meses, janeiro, fevereiro e março, com o mesmo período do ano passado, uma redução de quase 20%, deu 18,7%. Aqui são mais de 400, 500 veículos, né, que deixaram de ser roubados comparativamente com o mesmo período do ano passado. Tivemos aí uma queda no roubo a transporte coletivo de 43,2%, 42,9%, quase 43% nos ataques a bancos. Tivemos uma estabilidade, por assim dizer, nos crimes de homicídio, uma pequena redução, se comparado março com março, de 0,7%. Em realidade, tivemos um homicídio a menos neste ano de 2020, comparativamente com o ano passado. Mas, de qualquer forma, no acumulado do ano, nós temos aí uma queda de 12,5%. Ainda também aqui é importante, uma simples referência na questão do homicídio, nós tivemos só uma ação da Brigada Militar, e está computada aí nessa questão dos homicídios, aquela ação na Serra, onde num confronto com uma quadrilha armada acabaram 7 criminosos sendo mortos, né? E essa conta entra, né, para a questão dos homicídios, como não poderia deixar de ser diferente. Então, talvez se não tivéssemos tido aquela ação, que foi exitosa do ponto de vista da segurança pública do Estado, esse patamar dos homicídios, a redução teria sido maior ainda, né? Então, realmente é um momento, mais um mês que se fecha aí com a redução praticamente em todos os indicadores. Também tivemos uma estabilização no comparado de março com março na questão dos feminicídios, né? Tivemos o mesmo número que tivemos no mês de março do ano passado, foram 11 casos, e nesse mês de março de 2020 também tivemos 11 casos. Então, mais uma vez, eu quero aqui agradecer aí o trabalho dos operadores de segurança pública, a nossa Brigada Militar, a Polícia Civil, o Instituto Geral de Perícias, o Corpo de Bombeiro Militar, o próprio Detran, ainda a SUSEP, que embora não esteja na nossa secretaria, tivemos no início desse mês, e aí com a participação da SUSEP, da CEAPEM, aquela grande operação denominada Império da Lei, onde é transferido 18 presos para o sistema penitenciário federal. Certo. Então são ações que começam cada vez mais a intensificar o reflexo nesses indicadores de criminalidade. Certo. Vice-governador, nosso tempo hoje é mais curto. Muito obrigado pela sua gentileza de nos atender. Parabéns ao trabalho, a todo o engajamento, né, dos operadores da segurança pública, Brigada Militar, Polícia Civil, enfim, os técnicos aí da cúpula da segurança pública. Até uma próxima oportunidade. Eu agradeço mais uma vez e desejo a vocês aí um bom trabalho e uma boa quarta-feira. Um abraço a todos. Obrigado, vice-governador Radolfo Vieira Júnior. Meio-dia, 55 minutos, 5 para 1 da tarde. Olha só, o Rio Grande do Sul amanheceu com temperaturas de inverno hoje. Olha, a capital aqui amanheceu com 14, 15 graus, estava bem friozinho no início da manhã, só que na Serra
bem mais baixas, né? Teve temperaturas próximas a 0 graus, hoje aqui no nosso estado, 0,2 graus em Vacaria, 1,1 grau em Bom Jesus. Está aí imagens feitas hoje pela manhã pela equipe do Guilherme Fadanelli, os nossos colegas lá de Caxias do Sul. Seguidinho a gente vai conversar com o Guilherme Fadanelli. Estava aí, 11 graus no começo da manhã, pessoal já encasacado, né, tirando o mofo dos casacos de inverno, das roupas mais pesadas, justamente para começar a utilizar isso e se proteger das baixas temperaturas. Eu converso agora ao vivo com o Guilherme Fadanelli. Tem mais informações desse prenúncio de inverno, né, Fadanelli? Boa tarde. Boa tarde, Chemali. Pois é, prenúncio de inverno. Se a gente for pensar que quarta-feira da semana passada a gente estava de bermuda, camiseta de manga curta e hoje de casaco de lã, dá para ver que realmente o verão foi embora. Hoje pela manhã, o nosso cinegrafista Fabrício Jaboensky foi para as ruas de Caxias mostrar um pouquinho desse amanhecer gelado por aqui. Teve gente bastante encasacada, com máscara, mas só saiu para a rua quem realmente precisava. Os termômetros de rua aqui da cidade marcaram 11 graus, mas a gente sabe que termômetro de rua não dá para confiar muito. Segundo a Metsul, a mínima registrada aqui em Caxias foi de 4,8 graus. Agora, teve locais aqui no estado que fez bem mais frio. A mínima registrada foi em Soledade, lá no norte do estado, com menos 0,6. Em Pinheiro Machado, no sul do estado, fez menos 0,2. E se a gente já está achando frio essas temperaturas, lá em Urupema, em Santa Catarina, fez menos 3,9, Chemali. E a explicação é uma massa de ar polar e seco que está atuando sobre o estado e aí deixou as temperaturas bem baixas. Segundo a Metsul, essas temperaturas devem se repetir amanhã de manhã, mas já na sexta-feira as nuvens aumentam e pode ter inclusive garoa na faixa leste do estado, com essa chuvinha fraca aqui na Serra, também na Grande Porto Alegre e no litoral, Chemali. Tá certo, Guilherme Fadanelli, ao vivo de Caxias do Sul. Obrigado pelas informações, meu amigo. Um bom trabalho para toda a equipe, para ti, para o Fabrício, que está por aí fazendo as imagens. Realmente, olha, se anteciparam a vacina, talvez seja o momento de antecipar a campanha do agasalho. Para esse inverno a gente se proteger bem. A gente termina o programa com mais uma boa ação em meio a essa pandemia. Jeremias tem as informações, Jeremias? Claro, Chemali. O sargento Cláudio Pereira, que também é músico, deu um show para os moradores de Erechim no início da noite de terça-feira. Cláudio, que já tinha se apresentado na janela do apartamento dele, Chemali, no final de semana, ele ontem levou o violão para cima do caminhão, olha aí, ó, em cima do caminhão da corporação e mandou ver. O show nesse estilo voz e violão, meu amigo Marcelo Chemali, aconteceu em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros, que fica no centro de Erechim. Durante mais de uma hora, o sargento Cláudio animou a noite de quem estava em casa nessa quarentena, Chemali. Que bacana, né, Jeremias? Que bacana, trazendo cultura, trazendo animação para o pessoal que estava em casa, cumprindo o isolamento social, né? Claro, para botar uma coisa diferente no dia a dia do pessoal de noite, todo mundo em casa, né? Tá certo. Meu amigo, obrigado, um abraço para ti, até amanhã. Valeu, até amanhã, Chemali. E olha só, gente, amanhã a gente retoma o contato com o prefeito de Santa Maria, Jorge Pozobon. Teve um problema técnico hoje, mas amanhã, com certeza, o prefeito vai estar falando com a gente aqui no SBT Rio Grande. A todos, uma ótima tarde. 7h20 da noite tem o Glauco Paza no segunda edição. E a gente volta na quinta-feira. A todos, um grande abraço. Tchau, tchau. Onde tem a sol, é pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. E se quiser saber